Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no 29º domingo do tempo comum. Como é que o tempo passa? Isso significa que daqui a 5 semanas nós já estamos no Advento, celebrando o Natal. Ou seja, eu estou mais velho hoje, e amanhã estarei mais velho do que hoje. E você também, cada dia mais velho. Gosto de lembrar isso para você tomar juízo. Você está caminhando para a morte. Nós estamos caminhando para a morte. Toma juízo. Quanto mais juízo, melhor para chegar perto da morte. A morte, como diz São Francisco, é uma irmã. Ela vem nos encontrar, não tem jeito. E quando a gente se encontrar com ela, espera-se que nós estejamos com juízo diante de Deus que vem aí. No fim das contas, a morte é o encontro com Jesus, como nós cristãos acreditamos. O tempo passa, povo de Deus. E como o tempo passa, é por isso que nós precisamos ser insistentes. Insistentes na oração. Toda a liturgia de hoje, se você acompanhou, a liturgia está ensinando a gente a insistir na oração. Aquela experiência bonita de Moisés, que se encontra com Amaleque. E Amaleque é tudo que atrapalha o seu futuro, tudo que trava a tua vida, tudo que atrapalha os seus projetos. Amaleque é o símbolo disso. Eles precisavam entrar na terra prometida, mas Amaleque não deixava. E quando Moisés se encontra com isso, que atrapalha seus sonhos, seu futuro, o que é o Amaleque da tua vida? Que atrapalha os seus projetos, seus propósitos, seu futuro. E aí então, como é que Moisés resolve isso? Primeiro ele toma uma atitude, organiza o exército dos israelitas e fala assim: se põe à frente de batalha. Primeiro é isso, é estratégia. Depois sobe no monte, levanta as mãos para o céu e começa a rezar. E a palavra diz que quando Moisés se cansava a mão e a mão de Moisés abaixava, porque não aguentava ficar com a mão, aí o exército dos israelitas perdia. Mas quando ele levantava a mão, o exército ganhava. Esse é o poder, a Bíblia está ressaltando o poder da oração. Todo homem que reza fica de pé. Eu nunca vi um homem de oração caído. Eu nunca vi. Não sei se você viu, mas toda mulher e todo homem de oração fica de pé. Pode ser qualquer tipo de tribulação, doença, pode ser qualquer tipo de dor. Todo homem de oração fica de pé. E a palavra está ressaltando isso.
E então Moisés precisava insistir na oração, mas os braços pesavam. Isso é a nossa vida de oração. A gente precisa insistir na oração, mas às vezes pesa. A preguiça, o que é o terror. Mas eu preciso insistir na oração. Então vem os anjos que Deus coloca na nossa vida, ora junto conosco, Araão e Ur, segura os braços dele para não cansar, e a mão fica erguida, e a oração continua. A vida de oração, isso que, essa lembrança desse episódio de Moisés, é a nossa vida de oração, é como acontece. Outro dia alguém atendia uma pessoa com câncer, ele ia dizer para mim assim: padre, quanta gente rezando por mim, eu nunca imaginava que essas pessoas se importariam comigo. A vida de oração é assim. Vai ter pessoas que vão te ajudar a sustentar os braços para o alto. Vai ter pessoas. Mas aqui a liturgia, por causa do evangelho, lembra: eu preciso insistir na oração. Por que eu preciso insistir na oração, padre? Deus já sabe o que eu estou precisando. Por que tem que ser assim? Por que, povo de Deus? Por que tem que ser assim, insistente? Olha, e Jesus conta uma parábola, é que a gente lê a parábola, talvez a gente não entra no espírito da parábola, mas é muito engraçada a parábola que Jesus conta. Na verdade ele conta quase uma piada, diz para explicar a insistência na oração, e por várias vezes Jesus faz isso no evangelho, não só nessa parábola da viúva insistente, mas em outros lugares. Conta a parábola daquele amigo que chega meia-noite, insiste. Diz aos discípulos no Sermão da Montanha: vocês precisam insistir na oração. Jesus insiste que nós precisamos insistir na oração. E na parábola de hoje ele conta que tinha um juiz que não respeitava nem Deus, nem homem nenhum. E juiz, vocês sabem, tem poder. É só olhar para o Brasil para você ver como que juiz tem poder. E aí ele não tinha medo nem de Deus e nem de homem nenhum. Mas tinha uma viúva lá, tinha uma mulher viúva. Pensa num homem que não tem medo de Deus e nem medo de homem algum. Mas a viúva botou medo nele. Aliás, povo de Deus, quem é que pode com mulher doida? Me diz. Outro dia eu estava ali, a mulher me contou um sonho, aí na porta da igreja, me contou um sonho. Aí pegou no meu braço, com as unhas assim, pegou no meu braço e falou assim para mim assim, com toda a força: padre, me disse, esse sonho não é de Deus? E eu digo: é de Deus. O que eu vou dizer? Imagina se eu não vou dizer que é de Deus. E Jesus contando de forma muito engraçada, ele está dizendo assim: olha, aquela viúva na insistência me faz justiça, pois aquela viúva na insistência fez aquele homem que não temia nada falar assim: não, eu vou conceder isso a essa mulher, vai que ela me bate, Deus que me livre. Para dizer assim, Jesus até nesse clima ele conta: precisa insistir na oração. Por quê? Por que você precisa insistir na oração, filho de Deus? Por quê? Deus não sabe do que você precisa? Eu vou dizer uma coisa que Santo Agostinho, quando explica esse evangelho, ele diz que é muito bonito. E Santo Agostinho sabe muito bem disso. A mãe dele insistiu 30 anos na oração, na conversão. Santa Mônica chorava tanto por causa de Santo Agostinho, e ela ia chorar para um bispo. O bispo parou de atender ela, falou: não aguento mais essa mulher chorando. E ela continuava insistindo. Santo Agostinho sabia o que significava insistir na oração. E ele diz: a oração, grava isso no teu coração, a oração não é para informar a Deus. E talvez você pense nisso. Você pensa que a oração é para dizer assim: ó, você está vendo aqui? Ó, Deus, está acontecendo isso comigo. Oração nunca é para informar a Deus do que está acontecendo. Deus é Deus, Deus já sabe o que está acontecendo. E nós talvez pensamos que é isso: eu preciso informar a Deus, preciso lembrar Ele: ó Deus, está acontecendo isso comigo. A oração nunca é para informar a Deus. A oração sempre é para formar o coração do homem. E por isso você precisa insistir. A oração é isso. A oração é para formar o meu coração. Quanto mais você reza, pode ser que aquilo não se realize o que você está pedindo, mas quanto mais você pede, quanto mais você insiste, o seu coração vai se transformando de uma maneira que pode ser que aquilo não se realize, mas a maneira como você vai enfrentar aquilo é outra, porque é a maneira de um homem, de uma mulher de oração. A oração insistente é importante, não para ficar tentando convencer Deus,
mas é para formar o meu coração, é para aquilo que entra. A oração faz entrar em você o poder do Espírito Santo, para aquilo que entra dentro de você e te forma e te prepara para a vida. Por isso é preciso insistir na oração. Todos os dias é preciso insistir na oração, porque o seu coração esteja formado, para que você saiba enfrentar as batalhas mais duras da vida. Olha, hoje, como as tomografias, os exames de tomografia estão muito evoluídos, então há muitas pesquisas. A ciência se interessa muito pela oração, porque a oração causa na pessoa algo muito interessante. Uma vez fizeram uma tomografia, enquanto um grupo de pessoas rezavam, fizeram tomografia neles em momento de oração, e áreas do cérebro se acendem, coisas que os cientistas nunca viram, aquelas partes se acenderem. Por quê? Eles não sabem dizer por quê, mas eles sabem que a oração é importante. E hoje há inúmeras pesquisas dizendo que se fazem essas tomografias, dizendo que a oração é muito importante para o homem. Hoje você encontra no mundo inteiro médicos insistindo com as pessoas: não sei que religião que você é. Talvez você já viu o médico falando isso para você: não sei que religião que você é, mas é importante rezar. Importante rezar, porque sabe que a oração tem esse poder de formar o homem, de fazer com que o seu cérebro, de que o seu corpo ande num ritmo. Nós funcionamos assim, povo de Deus, e Deus sabe disso. Por isso Ele manda insistir na oração. Imagine que você fosse uma pessoa covarde. Você tem medo. Talvez você devia falar uma coisa, você guarda para si porque você tem medo de falar. Você tem medo, você é uma pessoa covarde, tem medo das coisas. E aí você é covarde. Aí você fala assim: meu Deus, não posso ficar covarde desse jeito, eu preciso mudar isso. E aí você começa a enfrentar o seu medo, contra tudo e contra todos, sofrendo as consequências de ser mal visto pelos outros. Você começa a dizer coisas que você não diria. Você começa a fazer pequenos atos na sua vida, atos de coragem. Daqui a pouco você olha para o padre e fala assim: padre, eu era covarde, mas agora eu sou corajoso. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Você insistiu. A vida do ser humano só se dá na insistência, porque nosso cérebro aprende assim. Se você quer uma virtude no seu coração, você tem que insistir. Se você quer crescer em alguma coisa, você tem que insistir. A vida de todo homem acontece na insistência. O cérebro entende a insistência, se transforma em hábito. A sua insistência vira hábito, e na hora que vira hábito, pronto, aquilo é teu. Antes eu era covarde, agora eu sou corajoso. Aquilo é teu. O ser humano funciona assim. O ser humano funciona no molde de oração. E é por isso que você precisa rezar. Rezar sempre. Insistir na oração. Abaixa um pouquinho a tua cabeça. O padre gosta de pedir para as pessoas abaixarem a cabeça, porque abaixar a cabeça é um gesto de humildade. E além de tudo, abaixar a cabeça te desliga da visão do mundo, te tira da visão do mundo e te coloca na visão dentro de você. Faz você olhar para dentro de si. E a oração é esse olhar para dentro de nós mesmos. Peça a Deus o vigor da oração contra os amaleques da tua vida. Eu não sei quem são esses amalecitas, mas nesse momento há demônios trabalhando contra você. Principalmente se você entrou dentro dessa igreja de coração aberto, há demônios trabalhando contra você, esperando você aí fora, para tentar te iludir, para tentar te dissuadir, para tentar tirar a graça que você recebeu aqui. Existem vícios dentro de você, existem sentimentos dentro de você que lutam contra você mesmo, porque o mundo colocou isso dentro de você: medo, insegurança, ódio, dor. Esses são os amalecas da tua vida.
Mas hoje, assim como Moisés, na metáfora de levantar as mãos, você vai levantar seu coração. Peça a Deus: Senhor, me faça um homem, uma mulher insistente na oração, insistente na força do Senhor. A força não é minha, a força que habita em mim é a força de Deus. Manda os teus anjos, Senhor, para segurar os meus braços, para me segurar na oração. Muitas vezes eu tenho vontade de desistir, fico me perguntando para que rezar, quando parece que as coisas não acontecem. Mas manda os teus anjos para segurar os meus braços, para me segurar, para me orientar, para me ajudar na batalha. A força não é minha, Senhor, a força é tua. Por isso me concede essa força, assim como Elias disse a Eliseu: eu te concedo uma porção redobrada do Espírito. Eu quero receber como Eliseu a porção redobrada do Espírito, a força do Senhor. Fortalece-me, ó Deus Todo-Poderoso. Faz o meu coração estar sempre de pé, sempre de pé. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as preces. Ao juiz das nações, com humildade, peçamos que fortaleça e sua igreja, para que seja em toda parte uma escola de oração perseverante. Imploremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Ao protetor de nossas vidas, com humildade, peçamos pelos líderes políticos do mundo inteiro, para que alcancem a resolução dos conflitos e o fim das guerras. Imploremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Ao socorro dos desvalidos, com humildade, peçamos que ajude quem padece a opressão dos mais fortes, para que sua súplica incessante se converta em hino de louvor. Imploremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Ajudai-nos, Senhor, a aproveitar este tempo oportuno do ano jubilar missionário e mês missionário para conhecer e promover iniciativas, projetos e instituições que cooperam com a missão de Deus através do dízimo, e fazei de nós testemunhas de Cristo
numa igreja em estado permanente de missão, imploremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Escuta, ó Deus, a nossa prece por Cristo, nosso Senhor. Amém.